Nosso texto hoje é Lucas 2, 40 a 52. É como se fosse um último episódio da temporada. Esse texto é a última história do capítulo sobre o nascimento de Jesus Cristo, segundo Lucas. Lucas é quem mais escreveu sobre o nascimento de Jesus. Ele começa com o anúncio do nascimento de João Batista e conclui aqui, com esse relato de Jesus com 12 anos, visitando o templo, que não apenas fecha essa parte da história, mas também é o único relato que temos na Bíblia de Jesus como adolescente. Em nenhum outro lugar você encontra informações desta fase de Jesus. Temos na Bíblia Jesus bebê e temos Jesus adulto. E o único lugar das Escrituras onde o vemos nesta faixa etária é aqui. E isso já torna o texto bíblico de hoje fascinante. Muitos têm essa pergunta: como era Jesus quando criança, quando adolescente? Recentemente foi feito um filme sobre esta fase de Jesus, o Jovem Messias. Parece que tem argumentos interessantes, criativos, plausíveis. Me chamou a atenção porque ele está baseado num livro de autoria de Anne Rice, famosa escritora, talvez você já ouviu falar dela. Ela é a mesma escritora de Entrevista com o Vampiro, entre outros romances. Anne se converteu ao cristianismo depois de fazer uma pesquisa para os seus livros. Esse livro eu particularmente não li, não vi o filme do Jovem Messias, então não posso recomendar. Talvez seja bom. Certamente ele está baseado em alguma coisa de pesquisa histórica e informações disponíveis na cultura, mas também Anne deve ter usado muito da liberdade criativa literária, da imaginação, da suposição, porque na Bíblia temos pouca informação. Só temos esse texto de Lucas 2, na verdade. E isso imediatamente nos faz pensar. Jesus viveu, disse, fez muito mais do que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando nós temos o registro de algo, é porque é importante. É porque o escritor, é porque o próprio Espírito Santo, na verdade, entendeu que era importante registrar. E isso nos traz a pergunta: por que esse texto de hoje está na Bíblia? O que tem aqui para a gente? E quando a gente faz essa pergunta sobre Lucas 2, não é raro que a gente encontre diferentes abordagens. É possível que você assista a outras pregações neste domingo, ou mesmo que você tenha outras ideias do que esse texto pode significar. Eu apresentarei uma proposta, mas não tenho a pretensão de esgotar as possibilidades. Para mim, o versículo 50 me pareceu chave. Me deu a ideia de tema. Mas eles não entendiam o que Jesus estava dizendo para eles. O que o adolescente Jesus estava dizendo era intrigante, incompreensível para as pessoas. E é sobre esse ponto que eu quero refletir com vocês no começo do ano. Eu acho que acabamos de finalizar 2020 e nós terminamos 2020 sem compreender ainda tudo o que vivemos. Um pouco confusos sobre muita coisa no mundo, sobre Deus, sobre o que Deus está fazendo e qual é o nosso papel em tudo isso. E eu acho que nós podemos aproveitar esta história neste enfoque. Acho que podemos ouvir Lucas nos dizendo que Jesus pode parecer intrigante, incompreensível, indomado muitas vezes. Que ele pode frequentemente fazer coisas, dizer coisas em nossa vida, ao redor de nós, que vai ser difícil entender, mas que a gente pode ter absoluta certeza
que Ele sabe o que está fazendo, que Ele é confiável em suas palavras e ações, e que vamos crescer, com a experiência com Ele. Meu primeiro ponto: Jesus é um cara intrigante. Essa questão de Jesus ser intrigante. Como disse o versículo 50, é a nossa base fundamental. Eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. E nós vemos esse aspecto também nos versículos anteriores. As pessoas que se encontram com Jesus na história, todas elas, ficam perplexas, ficam maravilhadas, ficam intrigadas. E até dá para perceber um detalhe aqui. O texto parece nos dizer que Jesus tem essa capacidade de desconcertar tanto quem o conhece bem, seus pais, como quem não o conhece. Versículo 47, são as pessoas que não o conhecem, maravilhadas, intrigadas, porque Jesus quebra as suas categorias de pensamento, excede expectativas. Não estavam acostumados a um garoto de 12 anos argumentando, discutindo com os principais professores da religião do país. Nunca se viu algo assim. Jesus ultrapassa, é diferente de tudo o que já viram. Mas ele também ultrapassa a compreensão daqueles que conhecem ele, que o amam, são seus familiares. Quando seus pais se dão conta que ele não apenas foi deixado para trás, mas que ele não se importou nem um pouco com aquilo, que ele não estava fazendo nenhum esforço para ser encontrado, aquilo também os intriga. Maria sabe que seu filho tem 12 anos, não tem 4 ou 5. Maria sabe que ele sabe o que está acontecendo. Maria sabe que Jesus sabia que seus pais haviam ido embora sem ele, que ele tinha a capacidade de entender o que os seus pais estavam passando, desesperados à sua procura. E Maria não entende essa postura intrigante do seu filho e o repreende. Gente, Jesus é alguém intrigante, tanto para os professores da religião, no templo, que não o conhecem tão bem, como para os seus pais, que o conhecem como ninguém. E aí poderíamos traçar um paralelo aqui. Jesus, sendo hoje ainda intrigante para quem não o conhece bem, tipo pessoas de outras religiões, ou pessoas não religiosas. E Jesus também intrigante para os cristãos, para a gente que faz parte de sua família. Como Jesus é intrigante para os de fora do seu círculo, os não cristãos, hoje em dia? A gente poderia pensar que as pessoas que não sabem nada de Jesus, que elas não sabem nada de Jesus, mas elas sabem. Ou pelo menos pensam que sabem. Não é raro encontrar nossos amigos não cristãos falando bem ou falando muito do nosso Jesus, com opinião formada sobre ele. E nessa opinião formada, normalmente está o reconhecimento de que Jesus foi um grande mestre, foi um profeta especial, foi um exemplo de amor, alguém com um lugar de destaque na história da humanidade. A maioria das pessoas não tem problema de dizer isso. Mas a gente pergunta, esta opinião faz justiça a Jesus? É ela digna de representar a Jesus? Jesus se encaixaria nestas categorias ou ultrapassaria elas? Quando nós estudamos os documentos que contam sua história, as evidências que nós temos, a resposta é um claro e sonoro não. Jesus não se encaixa nesta categoria, como provavelmente não se encaixou em categorias dos religiosos do templo.
excedeu, foi maior. O Novo Testamento não deixa dúvidas de que Jesus era muito maior do que o que pensava sobre ele quem aguardava o Messias. O Novo Testamento não deixa dúvidas que o próprio Cristo tinha consciência de quem ele era e que também era muito importante para ele a opinião ou que os seus seguidores soubessem quem ele era. Mas onde nós vemos isso nesta história? Onde vemos essa identidade divina superior, esse propósito salvador de Cristo e essa consciência dele nesta história? E a resposta pode estar escondida numa palavrinha que Lucas usa, de apenas 3 letras em grego, que é muito especial no Novo Testamento, que é chave nos Evangelhos. Dei, que significa é necessário. Era necessário para a obra de salvação. Quando Jesus responde do porquê se encontrava no templo, do porquê estava conversando com professores da religião, do porquê toda aquela situação estava acontecendo, ele diz: eu tinha de. Não foi por acaso, não foi um deslize meu, foi programado, eu tinha que estar aqui. Era necessário. Para quê? Para o plano de salvação. E por toda a história de Jesus, veremos ele de vez em quando afirmando essa palavrinha: eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, porque é necessário. Eu tenho de. É parte do meu plano, está sempre ligada à minha obra de salvação. Eu estou consciente dela e estou com esta palavrinha, é necessário, focado nela. Inúmeros exemplos. Vou dar um para vocês. No final do livro de Lucas, capítulo 24, não é Maria e José quem estão confusos ali. Não são os professores da religião quem estão confusos ali, são 2 discípulos de Jesus. Eles também meio que estão dizendo, como Maria e José: perdemos Jesus, onde está Jesus? Pensamos que ele iria salvar a Israel e acabamos de vê-lo morrer crucificado. Por que ele se deixou matar? Eles estão confusos. E então se encontram com essa figura intrigante. No meio da estrada, caminho de Emaús, é Jesus, mas eles não reconhecem. Lhes parece um estranho, mas esse estranho está super calmo. E lá, Jesus lhe diz a mesma palavra em grego. Vocês não se dão conta que o Messias tinha que morrer? Lucas 2, os pais estão confusos. O que você fez, menino? Jesus, calmo, estranhamente calmo. Vocês não se dão conta que eu tinha que fazer isso? Que era necessário? Que faz parte de um plano? Eu tenho um plano de salvação. Jesus não apenas quebra as categorias das pessoas que o querem limitar a um guru espiritual, como mostra que já aos 12 anos está consciente da salvação, do seu trabalho, da sua missão, e está predisposto a ela. Senhor dos Anéis, Aragorn. No livro e no filme a gente repara que ele tem uma certa crise de identidade. Será que eu sou realmente rei? Não sei. Será que devo? Será que quero? Vemos o mesmo em Nárnia com Peter. Peter é relutante. Realmente, será que eu quero isso para mim, essa missão, ser parte da nobreza?
com todas as responsabilidades, vai ser difícil, será que é para mim? E em muitos livros e em muitos filmes que se fazem sobre Jesus, releituras, colocam isso em Jesus. Essa relutância, essa dúvida, essa crise de identidade, quem sou eu? Mas vejam, gente, aqui em Lucas 2, Jesus com 12 anos não tendo crise de identidade nenhuma. Nenhuma dúvida, nenhuma relutância. Eu sei quem eu sou. Eu sei onde devo estar. Eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Falo com os meus amigos não cristãos. Falo a você que talvez não se considere parte da família de Cristo dos cristãos. Perceba, meu amigo, minha amiga, como Jesus é intrigante, como ele é complexo, como ele é maior do que talvez você pense. Não o coloque, por favor, não o coloque numa caixa, numa categoria de mero mestre, apenas, porque Jesus não nos deixa fazer isso. Ele ultrapassa, ele quebra essa categoria. Ele diz: eu sou quem eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do homem, eu sou Deus encarnado, eu sou, ninguém é como eu, e eu tenho plena consciência disso. E se você tiver também, você será salvo. Me rejeite ou me aceite, mas não serei de Jesus mais um no teu panteão de heróis. E, gente, Jesus também é de outra forma, mas também é intrigante para a gente que o segue, que o ama, para os seus. Seus pais ficam intrigados sem entender o que está acontecendo nessa história. Talvez porque tinham outras expectativas. Talvez porque lutavam com a questão de educar aquele que os criou. Talvez porque o ouviram dizer alguma coisa que não fez sentido, que excedeu suas compreensões. E onde nós vemos isso no texto? E a resposta pode estar escondida também em outra palavra de 3 letras. Em português agora, a palavra Pai. Como assim? Voltemos à passagem, com um pouco mais de pesquisa histórica e cultural. O texto nos diz, gente, que Jesus tem 12 anos. Estava numa viagem especial à capital, uma viagem para celebrar a maior festa do povo, a Páscoa. E naqueles dias, quando o menino fazia 12 anos, ele se tornava homem, por assim dizer. Ele entrava plenamente na fase adulta, com todas as responsabilidades sociais, com todas as responsabilidades econômicas e religiosas. Por isso, na idade de 12 anos, era um tempo de intenso preparo, de mentoria entre o menino e o seu pai, José. O pai ensinava tudo o que podia para o filho, até a conclusão daquele ano, durante aquele ano, tudo, sobre trabalho, sobre a vida, sobre Deus. E aí, gente, imaginemos, aquele sendo provavelmente um ano especial para Jesus. Imaginemos um ano de teste, de amadurecimento. Imaginemos aquela visita a Jerusalém, também sendo especial dentro desse treinamento. Todos os anos iam à capital, mas aquele ano, aquela viagem, tinha sido muito mais significativa, porque era a viagem dos 12 anos. Imaginemos José aproveitando cada oportunidade para concluir sua instrução do menino que passa a ser homem. José
caminhando pelas ruas sagradas, pelos espaços santos e fazendo a mistagoge de Jesus, concluindo o ensino confirmatório, a catequese dele, finalizando sua iniciação nas doutrinas, nos processos da fé, da Páscoa, no significado do templo, dos sacrifícios, nos símbolos, nos rituais, nas liturgias do povo e da vida também. José passando para ele toda a sua experiência e tudo caminhando bem naquela viagem importante. A viagem sendo um sucesso em todos os aspectos, até que ocorre o drama de Jesus ter ficado para trás, de todo o desespero de terem perdido Jesus e da demora de encontrá-lo. Imaginemos isso, e com todo esse filme em nossa cabeça, ouçamos o que Maria diz para Jesus, quando finalmente, depois de 3 dias, o encontra. Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Reparem como ela diz: seu pai e eu. Ela coloca José na frente. Seu pai e eu. Jeito de falar? Pode ser. Mas essa questão de pai de Jesus, de quem é pai de Jesus, é chave nesta história. Seu pai e eu, diz Maria. Seu pai, meu filho. Seu pai que está se dedicando tanto a você nesses anos, especialmente nesse ano, meu filho. Seu pai, Jesus, a quem você devia orgulhar, honrar, copiar, se tornar como ele. Como é que você pode fazer isso, Jesus, com o seu pai? E Jesus responde à sua mãe: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Notem a ironia. É como se ele estivesse dizendo: mãe, você está falando de eu deixar meu pai orgulhoso, de eu honrar meu pai. Mas eu estou honrando meu pai. Você não sabe o quanto. Você não tem ideia do quanto eu estou orgulhando o meu pai. O que isso tem a ver com o meu argumento? Tudo, gente. O mundo de hoje é um mundo influenciado pelo cristianismo. E nesse mundo de hoje, a ideia de ter Deus, de chamar Deus de Pai, de acharmos que somos filhos e filhas de um Deus que é Pai, é bem familiar. Todo mundo chama Deus de Pai e espera que Deus nos trate como Pai, mesmo quem não crê nele direito, mesmo quem não crê em Jesus. Pensando assim, talvez a gente não se dê conta. Jesus chamando Deus de Pai, chamando o templo da casa de meu pai, entrou altamente intrigante nos ouvidos da Maria e do José, porque aquilo era incomum, era incompreensível. Explico. Se vamos ao Antigo Testamento, Deus não é apresentado como Pai. Não se vê as pessoas se dirigindo a Ele como Pai, Abba. Pai era muito íntimo, Abba é muito pessoal. Nesse sentido, o que Jesus está fazendo aqui é algo que ninguém nunca fez antes. O que esse menino de 12 anos está fazendo com essa declaração? E ainda fazendo isso dentro de uma repreensão aos seus pais de sangue. Por que vocês me estão procurando? O que vocês estão fazendo? Por que todo esse escândalo? Não sabem que eu precisava estar na casa de meu pai? Além de se atrever a falar de Deus como ninguém antes
Jesus está anunciando a Maria e a José algo extremamente intrigante para eles e para a gente. A relação que eu tenho com Deus é maior, é mais importante, é mais prioritária, relativiza a relação que eu tenho com vocês. E vocês deviam de saber isso, mãe, pai. E isso nos fala a nós, porque hoje somos como Maria e José. Somos do círculo de Jesus, somos da sua família e temos uma tendência ou uma tentação de dizer: vou seguir a Jesus, vou ser da igreja, vou obedecer, mas eu espero um ano novo abençoado e feliz. Vou seguir a Jesus, mas eu espero agora que Ele responda a todas as minhas orações como eu quero. Eu espero que Ele me abençoe. Mas o que acontece? Mais dia ou menos dia, nos damos conta, gente, Jesus não corresponde a todas as nossas expectativas egoístas. Que Jesus faz coisas com nós, ao redor de nós, que aparentemente não fazem sentido. Que Ele nos chama, nos envia, nos deixa esperando muitas vezes, nos deixa um tanto perdidos navegando na vida, que Ele nos chama e nos envia, muitas vezes, para situações que a gente não compreende. Jesus é intrigante para a gente também, não é verdade? Nunca se sentiu assim? Não podemos controlá-lo, como Maria e José tampouco puderam. Às vezes parece que o perdemos, e aí custamos a achá-lo. Ele parece escondido, ele parece ausente, fora às vezes que nós o procuramos, como Maria e José, nos lugares equivocados. Ele nos diz: eu estou aqui, na palavra, e nós o procuramos em nossas intuições, em nossas sensações interiores. Ele nos diz que está no sacramento, e nós teimamos em procurá-lo em sinais espetaculares, em sonhos. Ele nos diz que está no próximo, especialmente em quem está sofrendo, em quem está necessitado, em quem está com fome, sem roupa, sem emprego, sem casa. E nós o procuramos em pessoas e em situações cheias de prestígio e poder. Você já se deu conta disso, meu amado irmão e irmã? De como Jesus também é intrigante para quem o ama? Se não, saiba que você pode. Saiba que você deve. Porque se supõe que seja assim. Talvez sua vida está tranquila agora. Talvez você virou o ano tranquilo. Saúde, fé, bem abastecidos. Seu senso de propósito, de lugar na missão de Deus está em paz, mas não espere que Jesus, que a fé cristã seja sempre constante e rotineira e compreensível, porque não vai. Quanto menos você espera, você estará exatamente como Maria. Puxa, Jesus, como você fez isso comigo? Puxa, Jesus, como é que você me trata assim? Eu que tenho te amado, eu que tenho investido minha vida em você, como é que você pode me tratar assim? Me fazer passar por isso, por esse desespero, pensar que eu lhe perdi, por essa trabalheira toda em te encontrar, por esse atraso, por essa exposição pública. E eu te pergunto, você está pronto para isso? Você está pronto para em 2021, eventualmente, se encontrar agoniado, totalmente mobilizado por Jesus, e encontrar dele apenas a resposta, a informação, quem sabe até uma repreensão, de que não somos sempre, em determinados momentos,
grande prioridade dele. Que talvez ele tenha uma causa maior para se atentar. Alguém com maior emergência para se preocupar. Estamos prontos para isso? Para segui-lo mesmo assim? Como, pastor, estar pronto para isso? Como continuar seguindo, amando, obedecendo Jesus, se ele às vezes é intrigante, incompreensível? Tem como? Tem. E eu concluo com isso. Jesus, gente, está 100% comprometido em amar e servir aqueles a quem ele intriga. Como é que a gente sabe disso? Versículo 51, final da história. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. Por que Jesus fez isso no final? Porque ele foi para casa com seus pais e foi obediente a eles. Eu desconfio de uma resposta. Não está claro no texto, mas a gente pode inferir. Vocês me ouviram falando antes que Lucas contou essa história porque ela deve ter sido especial na história de Jesus, na infância dele. Vocês me ouviram falar antes que aquela idade, aquele ano, aquela viagem deve ter sido especial para Jesus. 12 anos, José caminhando com ele, com os braços nos seus ombros, preparando ele para a vida ao redor de Jerusalém, lhe dizendo: você um dia, meu filho, será um carpinteiro, você um dia, meu filho, será um judeu fiel, você será um dia um homem justo e decente como eu. Meu filho, é isso que significa a Páscoa, meu filho, é isso que significa o templo, é assim que as coisas são feitas na nossa fé, por isso e por aquilo. E se seu pai verdadeiro, real, também estava fazendo isso naquela viagem? E se seu pai verdadeiro também estava caminhando com ele em Jerusalém, mas instruindo ele, o menino, em níveis muito mais profundos? E se, quando chegou no templo, Deus, seu pai real, lhe sussurrou no ouvido: você é o novo templo. Você, dentro de alguns anos, tornará esse lugar aqui obsoleto. E se, quando Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém, o seu verdadeiro pai, Deus, também lhe tinha as mãos nos ombros, mas dizendo coisas diferentes: você, meu filho, caminhará de novo nestas ruas, mas um dia vai ser carregando uma cruz. E se na celebração da Páscoa, na partilha do pão e do vinho, seu pai verdadeiro estivesse ali orientando: um dia, meu filho, um dia será seu corpo e sangue a comida que será ofertada para a libertação, não apenas do nosso povo de Israel, mas de toda a humanidade. Um dia, meu filho, você será o Cordeiro, você será a Páscoa. Não podemos afirmar com certeza que isso aconteceu, o texto não diz, mas podia ter acontecido. Porque as respostas de Jesus naquele dia revelam uma consciência messiânica total, um discernimento de sua missão, de sua identidade. E isso explica por que Jesus volta para casa submisso aos seus pais. Porque parte de sua missão era essa: ser submisso, a obediência perfeita, cumprir toda a lei em nosso lugar, obedecer perfeitamente os 10 mandamentos, incluindo o 4º, em nosso lugar, para realizar então o que nós não conseguimos, e assim cumprir por nós a justiça de Deus. Jesus não veio apenas para morrer por nós, morrer a morte que nós teríamos que morrer, mas para viver a vida que nós deveríamos e não conseguimos viver. Jesus Cristo, com 12 anos, de alguma forma, em algum grau, sabia do plano de Deus e sabia
que era necessário voltar para casa e obedecer aos seus pais. E por isso nós podemos confiar nele. Porque revela, essa postura dele é uma prova que ele foi e é totalmente comprometido em amar e a servir, mesmo sendo intrigante. Ele é comprometido com as pessoas que se intrigam com ele. Ele pode ser incompreensível, mas é absolutamente confiável, porque provou estar comprometido com a sua missão de nos salvar, de nos levar para casa. Ele até pode nos deixar esperando por um tempo, pode até nos deixar sem todas as respostas, ou com uma resposta que não é aquela que satisfaz nosso desejo de controlá-lo, nosso desejo de tê-lo exclusivamente para nós. Mas ele foi e é compromissado até a morte, até o fim, com cada um de vocês. Podemos confiar. Podemos refletir e meditar nisso, gente. Foi isso que Maria fez. Versículo 51. A mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Maria ficou intrigada com o filho. E o que ela fez com a sua perplexidade? Ela ponderou. Meditou naquelas informações. Ela não se resignou completamente. Ela não disse: meu filho é assim mesmo, é estranho, é intrigante, só me resta tocar o barco. Maria não foi estoica, não foi da casualidade, tanto faz, tanto fez, mesmo confusa, mesmo sem entender tudo. Ela pega o que ela sabe, ela se apega no que ela sabe, ela aproveita o que ela entende e guarda o resto no coração, valorizando, refletindo, construindo sobre aquilo. Segue em frente. E é o que podemos fazer. Se estivermos confusos, minha igreja, meu povo, os filhos, se vocês estiverem em algum momento confusos, intrigados com Deus, com Jesus em 2021, por alguma situação, onde parece que o perdemos de vista, onde Jesus se mostra intrigante, guardemos o que nós sabemos, suas promessas, seus mandamentos, suas palavras, sua obra de amor por nós, guardemos o que nós sabemos no coração. Podemos até estar perplexos com o que Jesus está ou venha a fazer no mundo. Seu retorno se aproxima. Mas qualquer eventual perplexidade tem data para acabar. Não durará para sempre. Deixe-se intrigar. Aceite-se surpreender. Maravilhe-se com Jesus. Mas faça sempre em fé, valorizando e aproveitando o que você sabe dele, o que sabemos de Jesus, e ele crescerá dentro de você. Como diz o final do texto, Jesus seguiu crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Continue firme, sendo abençoados e envolvidos por Jesus, e ele crescerá em você também. Ele deixará de ser um menino e passará a ser um homem. A tua fé deixará de ser infantil e passará a ser adulta. Crescerá cada vez mais. Podemos começar 2021, podemos confiar no que nós sabemos de Deus e de Jesus. Ele é intrigante, mas mesmo quando temos a certeza que ele faz o que faz porque é necessário, porque ele tem um plano de salvação, e ele continua permanentemente comprometido em nos amar e em nos servir. Amém.